Então, pessoal, na aula passada a gente deu início a limite de uma função, certo? Só que a gente viu, né, o que a gente chama de definição intuitiva de limite, ok? E agora vamos ver a definição precisa de limite, certo? Então, a definição precisa de limite é o seguinte: seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém um número a, ok? Exceto possivelmente no próprio A, ou seja, a minha função ela pode não estar definida em A, certo? Então a gente diz o seguinte, que o limite de f de x quando x tende para A é igual a L, se para todo número epsilon maior do que zero, existir um número correspondente delta, tá? Maior do que zero, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x, tá? O módulo de x menos a for menor do que delta e maior do que zero. Ou de forma equivalente, né? Você pode dizer que se o módulo de x menos a for menor do que delta e maior que zero, implica nisso aqui. Ou seja, módulo de f de x menos L menor do que epsilon, certo? Então, o que é que quer dizer essa definição? Quer dizer exatamente, né, o que a gente falou na aula passada. Ou seja, aquela definição intuitiva de limite. Isso aqui significa dizer que, como a gente já falou na definição intuitiva, a gente pode fazer o f de x tão próximo de L quanto a gente queira, tá certo? Observa aqui, módulo de f de x menos L menor do que epsilon. O módulo, ele diz a distância entre esses dois números, f de x e L. Então, a distância entre esses dois números é menor do que epsilon. A gente pode fazer, então, f de x tão próximo de L quanto a gente queira, né? Para isso, bastando escolher um epsilon tão pequeno quanto a gente queira, certo? Sempre que o módulo de x menos a for menor do que delta e maior do que zero, certo? Ou seja, sempre que x for suficientemente próximo de A, ou seja, essa distância, né, o módulo, como eu já falei agora, dá a distância entre esses dois números, né? O módulo de x menos A vai dar a distância entre esses dois números, x menos A, x e A, tá? Então, sempre que essa distância entre x e A for suficientemente pequena, ou seja, menor do que um delta, tá certo? É isso que quer dizer essa definição, né, precisa. Então, a gente pode fazer f de x tão próximo de L, né, quanto a gente queira, bastando para isso escolher um epsilon tão pequeno quanto a gente queira, sempre que o x for suficientemente próximo de A, tá certo? É o que quer dizer isso aqui. Esse maior do que zero é justamente para dizer que o x ele é diferente de A, ele não é igual a A. O x ele se aproxima de A, mas ele não é igual a A, então por isso maior do que zero, né? Porque não pode ser, x não é igual a A, tá certo? Então, uma aplicação dessa definição é justamente para você provar um limite, né? Então, um exemplo seria isso aqui, provar que o limite de 4x menos 5, quando x tende para 3, é igual a 7. Tá ok? É igual a 7. Então, para a gente provar isso aqui, tá certo? Para a gente provar isso aqui, a gente tem que usar a definição precisa de limite. Tá ok? Essa definição aqui precisa de limite, né? Então, para provar isso aqui, tá? Para provar isso aqui, a gente tem que provar o quê? Que para todo epsilon maior do que zero, né? E aqui eu estou utilizando essa simbologia aqui, ó, para todo, né? Para não ter que ficar escrevendo para todo. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, né? Existe delta maior do que zero, tal que o módulo de 4x menos 5 menos 7, né? Que seria o módulo de f de x menos L, menor do que epsilon, sempre que, né, módulo de x menos a menor do que delta e maior do que zero. No caso aqui o x e a é aqui, ó, x e 3. Então x menos 3, módulo de x menos 3 menor do que delta e maior do que zero. Tá ok?
Então é isso que a gente tem que provar, que para todo epsilon maior que zero vai existir um delta maior que zero, tal que esse módulo é menor do que epsilon sempre que esse módulo for menor do que delta e maior do que zero. Certo? Então dessa inequação aqui eu tenho o seguinte, 4x menos 5 menos 7, módulo disso aqui, é igual ao módulo de 4x menos 12, né? Menos 5 menos 7 menos 12. Então eu tenho o módulo de 4x menos 12 menor do que epsilon. Tá certo? 4x menos 12, eu coloco 4 em evidência, vai ficar módulo de 4 que multiplica x menos 3, menor do que epsilon. Módulo de 4 que multiplica x menos 3 é a mesma coisa que módulo de 4 vezes o módulo de x menos 3, né? Porque a gente sabe que o módulo de A vezes B é o módulo de A que multiplica o módulo de B, certo? Então aqui eu vou ficar com o módulo de 4 que multiplica o módulo de x menos 3, mas o módulo de 4 é 4. Então eu tenho 4 vezes o módulo de x menos 3, menor do que epsilon. E, portanto, o módulo de x menos 3 vai ser epsilon dividido por 4, certo? Essa inequação, módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4, e essa daqui, módulo de x menos 3 menor do que delta, sugere que a gente escolha o delta como sendo epsilon sobre 4, tá? O delta igual a epsilon sobre 4. Agora sim vem a prova, né? Vamos mostrar então que essa escolha de delta igual a epsilon sobre 4 funciona. E aí agora vem a prova, ou seja, para todo epsilon maior do que zero, a gente tem que provar então, né, que para todo epsilon maior do que zero, escolhendo esse delta igual a epsilon sobre 4, tá certo? Sempre que o módulo de x menos 3, né, for menor do que esse delta aqui, que é epsilon sobre 4 e maior do que zero, vai implicar que o módulo de 4x menos 5 menos 7 for menor do que delta. Ou seja, a gente tem que mostrar o quê? A gente está mostrando o quê? Que para todo epsilon maior que zero, né, escolhendo o delta igual a esse epsilon sobre 4, a gente tem que mostrar que isso aqui, ó, né, a gente tem que mostrar que essa inequação aqui, dupla, implica nessa daqui, certo? Essa implica nessa, né? Que é o que está escrito aqui embaixo, nessa outra linha aqui, ó. Ou seja, a gente tem que mostrar que essa inequação, tá aqui, ó, módulo de x menos a menor que delta e maior que zero, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon, tá certo? É isso que a gente tem que fazer, tá? Então, a gente tem que mostrar então que para todo epsilon maior que zero, escolhendo esse delta aqui, ó, igual a epsilon sobre 4, essa inequação aqui, dupla, implica nessa aqui, tá? Certo? Então, veja, dessa inequação aqui, o módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4, eu tenho o seguinte, né? Módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4, está aqui a inequação, módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 4, dessa inequação aqui, implica que, passando 4 para cá, que 4 que multiplica módulo de x menos 3 vai ser menor do que epsilon. O que implica, tá, que 4 que multiplica módulo de x menos 3 é a mesma coisa que módulo, posso colocar o 4 para dentro do módulo, né, multiplicando x menos 3, menor do que epsilon, certo? Coloquei o 4 para dentro do módulo multiplicando x menos 3, posso fazer isso, né? Certo? Que por sua vez, isso implica em quê? Módulo de 4x menos 12. 4x menos 12, né? Menor do que epsilon. Que por sua vez implica em módulo de quem? Módulo de 4x menos 5, tá? Menos 7, menor do que epsilon, né? Ou seja, 4x menos 12 é a mesma coisa que 4x menos 5 menos 7, ok? Então, tem o seguinte, isso aqui, né? A gente partiu daqui, então, tá? E chegou aqui, ó, né? Ficando provado, então, esse meu limite, tá?
Então a gente provou que para todo epsilon maior do que zero, escolhendo esse delta aqui, igual a epsilon sobre 4, a gente mostrou que sempre que a gente tiver um módulo, né, de x-3 menor do que epsilon sobre 4 e maior que zero, a gente chegaria nesse módulo aqui, ok? As definições precisas, certo? A definição precisa de limite também, nós temos definições precisas de limite para os limites laterais, certo? A gente tem aqui definições precisas de limites para os limites laterais também, né? Então, na videoaula passada a gente falou de limites laterais, mas a gente deu uma definição, né, intuitiva, né? A gente falou intuitivamente, só que existe também uma definição precisa. Então, no caso do limite esquerdo, né, nós temos essa definição. Então, limite de f de x quando x tende para a pela esquerda vai ser igual a L, né? Se para todo epsilon maior do que zero existir um delta maior do que zero, um correspondente delta maior que zero, tal que o módulo de f de x menos L, aqui ó, é menor do que epsilon, sempre que x for menor do que a e maior do que a menos delta, certo? Então, o que está sendo dito aqui é exatamente o que a gente falou, né, de forma intuitiva, né, na definição intuitiva. Ou seja, isso aqui significa que a gente pode fazer o meu f de x, né, tão próximo de L quanto a gente queira. Tá aqui, ó. E para isso a gente escolhe um epsilon tão pequeno quanto a gente queira, sempre que o x for menor do que a e maior do que a menos um delta. O que quer dizer isso aqui? Significa dizer isso aqui: x suficientemente próximo de a pela esquerda de a, certo? Ou seja, aqui, imagine que aqui é o meu eixo x, aqui seria o a e aqui seria o a menos o delta, tá? Aqui é o a e aqui é a menos o delta. O x estaria aqui, ó, tá certo? Então, x, né, teria que ser suficientemente próximo de a, ou seja, x teria que estar aqui pela esquerda de a. Então, é isso que está dizendo aqui, essa aí na equação dupla, certo? Da mesma forma, nós temos a definição para o limite direito, ou seja, limite de f de x quando x tende para a pela direita igual a L, se para todo epsilon maior do que zero, existir um correspondente delta maior que zero, tal que módulo de f de x menos L menor do que epsilon, sempre que x for menor do que a mais delta e maior do que a. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o que a gente já falou na definição intuitiva, ou seja, a gente pode fazer o f de x, né, tão próximo de L quanto a gente queira. Aqui, ó, módulo de f de x menos L menor do que delta, a gente pode fazer f de x tão próximo de L quanto a gente queira, bastando escolher um epsilon tão pequeno quanto a gente queira, sempre que o x for menor do que a mais delta e maior do que a, ou seja, x for suficientemente próximo de a pela direita agora, né? Ou seja, se colocar aqui o eixo x, né, aqui seria a, aqui você teria a mais delta e o x teria que estar aqui, ou seja, o x tem que estar suficientemente próximo de a, que estaria nesse intervalo aqui, pela direita, certo? Pela direita. Vamos ver agora as propriedades dos limites, tá ok? Então, seja C, tá, uma constante, e suponha que esses limites aqui existam, tá? Limite de f de x quando x tende para a e o limite de g de x quando x tende para a. A gente tem então as seguintes propriedades, né, que são as principais propriedades de limites, né? Primeira propriedade diz o seguinte, que o limite de f de x mais g de x quando x tende para a vai ser igual ao limite de f de x mais o limite de g de x quando x tende para a, certo? Segundo, o limite de f de x menos g de x quando x tende para a vai ser o limite de f de x menos o limite de g de x quando x tende para a. Terceira propriedade, limite de c vezes f de x, lembrando que c é uma constante, quando x tende para a vai ser c que multiplica o limite de f de x quando x tende para a. A quarta propriedade diz que limite de
f vezes g, né? F de x, o produto das duas funções, quando x tende para a, vai ser o limite de f de x vezes o limite de g de x quando x tende para a. E por último, eu tenho que limite de f de x sobre g de x quando x tende para a vai ser limite de f de x, né? Quando x tende para a, sobre o limite de g de x quando x tende para a. Desde que esse limite aqui, ó, do denominador seja diferente de zero, porque senão a gente vai ter uma divisão por zero aqui, certo? Ok? Então essas 5 propriedades são as propriedades, né? As principais propriedades de limite, certo? E fora essas propriedades, nós temos outras propriedades que decorrem das primeiras, certo? Daquelas 5 primeiras lá. Essas propriedades, tá? Mais para frente, eu vou demonstrar 1 ou 2 como exercício, ok? Então, além dessas propriedades, nós temos outras propriedades, tá certo? Que decorrem dessas 5 primeiras propriedades, ok? Então, veja só, né? Algumas delas decorrem, né, dessas cinco primeiras propriedades. Então, veja essa propriedade 6 aqui. A propriedade 6 diz que o limite de f de x elevado a n, quando x tende para a, vai ser o limite de f de x quando x tende para a elevado a n, tá certo? Sendo n um número inteiro positivo, né? Sendo n um número inteiro positivo. Veja, essa propriedade, ela decorre da propriedade do produto, né? Ela decorre da propriedade do produto. Ou seja, o limite do produto é o produto dos limites, né? A gente tem essa propriedade, que o limite, tá aqui, ó, o limite do produto é o produto dos limites, certo? Então, veja só, aqui a gente poderia aplicar essa propriedade do produto de forma repetida, né? Repetidas vezes e demonstrar essa propriedade aqui. Porque f de x elevado a n é f de x vezes f de x vezes f de x vezes f de x n vezes, tá certo? N vezes. Então, isso aqui seria o quê? A gente poderia aplicar a propriedade do produto aqui, né? Ou seja, limite de f de x vezes f de x vezes n vezes seria limite de f de x vezes limite de f de x, né? Vezes limite de f de x, quando x tende para a, né? N vezes. Que seria justamente o limite de f de x com x tende para a elevado a n, certo? Outra propriedade que é bastante óbvia, tá? Do ponto de vista intuitivo, né? Mas ela merece uma demonstração, né? Através da definição precisa de limite. E isso vocês vão fazer como exercício, né? Na lista que eu vou passar para vocês. Seria essa daqui, limite de C, onde C é uma constante, quando x tem para A igual a C. Isso aqui é óbvio, né? Do ponto de vista intuitivo, isso aqui é óbvio, mas precisa ser provado, né? E para provar isso aqui, existe como eu falei, a definição precisa de limite. Outro limite também que é bastante óbvio é esse aqui, limite de x quando x tende para a. Isso aqui vai ser igual a A, tá? São dois limites bastante óbvios, né? Do ponto de vista intuitivo, tá? Mas que eu vou deixar para vocês como exercício, para vocês demonstrarem esses limites utilizando a definição precisa de limite, ok? Um outro limite, tá, que vai decorrer também daquelas propriedades que eu falei, e também desse aqui, vai ser esse aqui, limite de x elevado a n quando x tende para a. Isso aqui é igual a elevado a n, sendo n um inteiro positivo. Observe que aqui a gente pode aplicar a propriedade do produto, né? Limite do produto é igual ao produto dos limites, né? E também utilizar esse resultado aqui também. Porque x elevado a n, sendo n um inteiro positivo, vai ser x vezes x vezes x vezes x n vezes, né? Tá certo? Então, eu teria limite de x vezes x vezes x vezes x n vezes. Se eu aplicar a propriedade do produto aqui, né? Que o produto dos limites, né? O limite do produto de funções vai ser o limite do produto de funções vai ser o produto dos limites das funções, certo? Então, aqui vai ser x vezes x n vezes, então eu vou aplicando a propriedade do limite do produto, vai ficar limite de x
vezes limite de x, vezes limite de x, n vezes, né? Quando x tende para a. O limite de x, utilizando esse resultado, vai ser igual a a. Então, eu vou ter a vezes a, vezes a, vezes a, n vezes, que vai ser a elevado a n, certo? Então, aqui também é fácil de estabelecer, né, essa propriedade, né, fácil de provar. Essa outra propriedade, né, limite da raiz enésima de x, né, quando x tende para a, né, vai ser a raiz enésima de a, sendo n, né, um inteiro positivo, tá, ok? Essa aqui é mais complicado de demonstrar, mas para n igual a 2, onde você tem a raiz quadrada de x aqui, certo? É mais simples, né? E para n igual a 2, fica como um exercício para vocês, que eu vou colocar na lista de exercícios, tá? Para n igual a 2, né? Que é mais simples de demonstrar, ok? Então, limite da raiz enésima de x, quando x tende para a, vai ser raiz enésima de a, né? Com n inteiro positivo. Uma generalização dessa propriedade seria essa, né? Limite da raiz enésima, em vez de x, uma função f de x, tá certo? Limite da raiz enésima da função f de x quando x tende para a vai ser raiz enésima do limite de f de x quando x tende para a, sendo n um inteiro positivo, tá? Então essas são as propriedades de limite, né? Nós temos as 5 propriedades, tá? As 5 propriedades de limite, tá, ok? Que são essas. Limite da soma, a soma dos limites. Limite da diferença, a diferença dos limites. Limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, tá? Limite do produto é igual ao produto dos limites. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. E essas propriedades, das quais algumas decorrem dessas 5 primeiras que eu falei, certo? Ok? Além disso, né? Além disso aqui, eu vou passar para vocês uma lista de exercício, né? Que eu vou passar, né? Vou passar essa lista aqui pelo WhatsApp, tá ok?